Polícia Federal está em cima com uma operação ligada ao inquérito das fake news que apura ofensas, ataques, ameaças contra ministros lá do STF. Estão sendo cumpridos aí 29 mandados de busca e apreensão. Dentre as pessoas envolvidas nessa situação, tem aí os alvos assim colocados pela PF, os apoiadores do Bolsonaro, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, e o blogueiro Alan dos Santos. Essa é a deflagração de uma operação em cima desses apoiadores do Bolsonaro, que foi deflagrada na manhã de hoje, Marcelo Medeiros. Eduardo, eu não posso nem dizer que isso já era esperado, senão o STF vai querer vir aqui e dizer descobriu que eu como foi que você privilegiada. O negócio hoje está sério. Hoje a imprensa não pode mais trabalhar porque tudo agora é informação privilegiada. Eu vejo o seguinte, Eduardo, isso já era de se esperar. Aproveitaram para colocar na conta, mais uma vez na conta do Bolsonaro. Realmente, cara, os bolsomínios, eles são um pé no saco, Eduardo, vamos falar sério. Eles ficam aí o tempo todo aí, se você fala alguma coisa contra o Bolsonaro, eles caem em cima Ataca de novo, né? Começa a vasculhar a sua vida, dizer que você foi isso, que você é aquilo. Então, realmente, é muito difícil de lidar com esse pessoal que não tem, assim, muito discernimento entre o que é certo ou o que é errado. Muitas vezes eles acham que, bom, o que eu acho é certo e acabou, o resto que se dane, o resto que se lixe. Na democracia, não funciona bem assim. Agora, nós estamos com um problema sério, institucional no Brasil, Eduardo. Essa deflagração que foi feita pela Polícia Federal, ela já vinha sendo articulada, né? Cozinhada, né? Ela já estava sendo cozinhada. Quando disparou, queira ou não queira, coincidência ou não, o Moro saiu e disparou vamos dizer assim, esse procedimento da polícia, né? Esse inquérito, investigação, e foi atrás de gente que comprovadamente, né? Não adianta reclamar. Pô, foi encontrado 1.600.000 na casa de um. Ou seja, tem coisa realmente acontecendo no país e precisa ser investigada. O problema das fake news, ele precisa ser investigado. As fake news, elas estão acabando com vamos dizer assim, com a liberdade de expressão no Brasil, porque quando você começa a mentir, a contar, a destruir, vamos dizer assim, pessoas, né, ou seja, dizendo que a pessoa fez aquilo, uma coisa que ela não fez, ou disse sem prova, o que está acontecendo é que isso causa um problema sério à democracia. Agora, causa mais problema ainda à democracia a atitude do Toffoli, que abriu esse inquérito à revelia. Ele criou uma situação sui generis no Brasil. Nunca havia acontecido isso. O STF mandar abrir inquérito. STF, ele é um órgão julgador. Ele faz julgamento das ações. Ele é um órgão, como se diz, passivo. Eu tenho que ser... alguém tem que entrar com uma ação, né? Para que o STF tome as providências e, sim, a partir de um inquérito aberto, ele começa a julgar, não investigar. E o que está acontecendo é que o STF, na pessoa do Toffoli, abriu o inquérito, mandou o Alexandre de Moraes, que era ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, também promotor do Estado de São Paulo, ele tinha conhecimento de alguns delegados que trabalhavam nessa área e ele indicou diretamente, ou seja, ele fez o que ele quer descobrir alguma coisa contra o STF, e ele fez a mesma coisa que ele está acusando o Bolsonaro. Será que ninguém percebe isso? Ele simplesmente, olha, eu quero esse e aquele delegado fazendo esse inquérito. O inquérito não passou pela Procuradoria-Geral da República, o inquérito não foi para a Polícia Federal, ou seja, é uma atitude antidemocrática, é uma atitude autoritária. E agora tomou mais uma atitude de também
mandar agora abrir um inquérito, ou seja, contra o ministro. Não é ele que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o Procurador-Geral da República, que tem que abrir esse inquérito, ou o Ministério Público. O Toffoli, ele desrespeitou o Ministério Público, ele desrespeitou a Procuradoria-Geral da República, desrespeitou a Polícia Federal. E isso ninguém fala, ou seja, o que é isso? Ele está onde? Quando é que a Constituição deu poder ao STF de agir autoritariamente do jeito que está sendo feito? Sou a favor totalmente da investigação das fake news, de tudo, de que tem que botar essa galera na cadeia, porque são pessoas que ficam difamando as outras na internet, ficam falando coisas que as outras pessoas não fizeram, Eduardo. Então, essas pessoas têm que ser investigadas, mas não pode ser a revelia da Constituição como foi agora. Ou seja, uma atitude ilegal, tanto que alguns juízes locais, né, lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, em São Paulo, né, durante a investigação das fake news, eles já disseram que na hora de... Quando mandaram abrir o inquérito, eles falaram que não, esse inquérito não cabe porque ele tem vício de origem. O que é isso? É vício de quem não poderia ter mandado abrir o inquérito. É a mesma coisa que eu chegar aqui, olha, eu vou abrir o inquérito aí contra o STF. Eu não tenho autoridade para isso, então vai bater lá na mão do juiz. Quem é esse idiota que está abrindo o inquérito para mim? Foi a mesma coisa que o juiz disse. Quem foi o idiota do STF, abre aspas, né, que colocou esse inquérito para rodar, porque se ele não tem autoridade para tal. É isso, Eduardo. Ou seja, cada macaco no seu galho. As instituições, nós estamos correndo um grave risco institucional. O STF está se intrometendo em outros órgãos, ele está se intrometendo tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Na verdade, o que eu acredito que era para acontecer é que era para o Senado Federal tomar o protagonismo, que é ele que tem autoridade para isso, de chamar o Toffoli e o seu Alexandre de Moraes para depor lá no Congresso, lá no Senado, para explicar o porquê que ele abriu o inquérito, já que não é competência dele, é do Procurador-Geral da República e também do Ministério Público. E a Polícia Federal executar essas ações. Agora, do jeito que está virando uma pandemia. Nós estamos com duas pandemias. O negócio uma tá sério. A pandemia do coronavírus e a outra é uma pandemia institucional, onde os maiores órgãos, os três poderes, né, não se entendem. Onde é que nós vamos parar com isso, Eduardo? Marcelo. Essa é a pergunta. O que vai poder acontecer se esses três poderes não se entenderem? Aí é que nós corremos um sério risco de uma quebra institucional no país. Não é porque o Bolsonaro tem esse viés dele de autoritário. Eu acho que nós estamos aí com vários vieses autoritários no país. E isso pode levar a algum lugar que nenhum de nós vai gostar. Marcelo Medeiros, os comentários, vamos detalhar aqui essa operação da PRE, da Polícia Federal. O Roberto Jefferson e o Luciano Hang, no caso deles dois, as buscas que foram realizadas na casa deles, no Rio de Janeiro, e também em Santa Catarina, pela Polícia Federal. O deputado estadual Douglas Garcia, do PSL do Rio de Janeiro, foi alvo dessas buscas no gabinete, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde foram apreendidos os computadores do deputado estadual Douglas Garcia. Alan dos Santos recebeu a PF na casa dele em uma área nobre em Brasília. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e estão sendo executadas no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. A investigação corre em sigilo.